É um prazer estar aqui. O meu nome é Darlan Santos. Eu sou o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, o CERN. Ficamos lá em Natal. E a minha fala, ela é menos técnica e traz uma visão um pouco mais macro e institucional sobre os impactos que esse setor tem trazido para os municípios. E entender também qual é a posição que o mercado de geração distribuída, os integradores, os distribuidores, quem faz parte da cadeia, estão promovendo no país. Tá? Como eu disse, eu vou tentar trazer um pouco sobre qual é a visão que a gente está tendo a nível institucional do impacto desse mercado, de vocês que fazem parte disso nos municípios. Eu trabalho muito mais lá no Rio Grande do Norte com geração centralizada. Então, a gente está falando de grandes parques eólicos, projetos fotovoltaicos de 400, 500, complexos fotovoltaicos totalizando 750 megawatts. E, naturalmente, esse tipo de atividade ela traz um impacto às comunidades que estão no entorno e a gente tem uma visão mais macro da situação. No entanto, o mercado de geração distribuída ele traz uma característica diferente. Ela traz uma visão mais local. As empresas são empresas locais, a mão de obra é uma mão de obra local, o distribuidor é um distribuidor próximo, a contratação, a capacitação dos profissionais está muito também envolvido a uma certa localidade e, às vezes, a gente não consegue enxergar o quanto isso está impactando na nossa comunidade. Esses números, provavelmente, os senhores já devem ter observado. A geração distribuída hoje está com praticamente 23 gigawatts de potência. E talvez, para alguns integradores, talvez para algumas pessoas que fazem parte da cadeia, não consigam dimensionar o que significa 23 GB de capacidade instalada, conectada na rede. E isso era inimaginável há alguns anos atrás. E um outro ponto é que, hoje, praticamente todos os municípios do Brasil contêm pelo menos um projeto de geração distribuída em funcionamento. A gente está totalizando aqui praticamente 5.533 municípios no país. Esse dado, pessoal, é de ontem. Tá? Ele foi extraído ontem da base de dados da ANEEL. Se a gente pegar todos os projetos de geração centralizada no Brasil, você vai contar em uma pequena lista os municípios que fazem parte. Primeiro, está muito centralizado na região nordeste do país, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia. Na região sudeste, praticamente nada. E lá no sul, ali próximo do Rio Grande do Sul. É aí onde estão concentrados os maiores projetos, a quantidade de projetos de geração centralizada. No entanto, a GD traz essa outra visão. Trazendo aqui para a nossa visão aqui da nossa região, aqui do Centro-Oeste, nós temos mais de 3,5 GB de sistemas de geração distribuída também conectados na rede. Novamente, às vezes a gente perde um pouco a noção do que isso pode significar. Eu vou citar um pequeno exemplo para vocês. Quando vai ser instalado um parque eólico em um município, esse parque eólico realmente no seu período de construção ele emprega um volume considerável de pessoas, 300, 400, 500, 600 pessoas na construção de um parque. Só que essa construção ela demora 1 ano e meio, 2 anos. Grande parte dessa mão de obra é dispensada ou deslocada para outro empreendimento. E um parque eólico com 350 megawatts de capacidade instalada é operado por 15 pessoas. E é isso. Toda a operação e manutenção de um parque eólico, incluindo a manutenção nos aerogeradores e incluindo a manutenção da subestação, você faz isso tudo com 15, 20 pessoas. É um mercado altamente tecnológico, indústria 4.0, tudo monitorado, mão de obra extremamente especializada, mas é só isso. Vamos fazer uma correlação com geração distribuída. Vocês têm ideia de quantas empresas, quantos CNPJs foram abertos apenas aqui no estado de Goiás, nos últimos anos, apenas para atender o mercado de geração distribuída? Eu estou falando de CNPJs abertos,
eu estou falando de impostos, eu estou falando de contratação de mão de obra e eu estou falando de capacitação de mão de obra. E todo esse recurso que é gerado financeiro, ele é utilizado dentro do próprio município. Isso traz um aspecto social muito importante. A gente veio nos últimos anos no país uma verdadeira fase de perda da capacidade industrial, aumento do desemprego, aumento da ausência de mão de obra qualificada, dificuldade em qualificação e capacitação profissional. Todos aqui, e eu me incluo também, temos pessoas próximas a nós que passaram por sérios problemas em relação ao desemprego. Sabe qual foi um dos únicos setores do país que foi na contramão desse processo? O setor de energia centralizada, mas o DGD tem uma característica diferente. Porque, de novo, enquanto na centralizada é muito localizado, numa obra, num parque por 2 anos e depois essa mão de obra vai toda embora, a da geração centralizada, não. Ela é perene. São pequenas empresas. 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, empresas com 15 pessoas, 20 pessoas, empresas maiores, mas são empresas que trabalham na compra, instalação, operação e manutenção, todo o suporte, e esses empregos são perenes. Isso traz um impacto muito, muito grande, não apenas no aspecto de emprego, não, mas também na geração de impostos dentro do município. Isso aqui, os senhores também devem conhecer esses números, mas isso aqui tem uma informação aqui que talvez tenha passado de percebido por algum dos senhores. Aqui é o levantamento das classes, né, dos projetos que são instalados hoje no Brasil, e se a gente pegar mais ou menos cada estado, todos eles vão ter uma foto muito parecida. Tá? A gente tem projetos de classe comercial, iluminação pública, industrial, poder público, residencial, rural, serviço público, mas a gente nota que grande parte dos projetos, quase a sua totalidade, ainda são projetos residenciais. Primeiro, isso nos traz uma informação crítica. A demanda por projetos residenciais é enorme e vai continuar assim por muitos anos. Darlan, por quê? O Brasil é um país enorme. São mais de 200 milhões de pessoas, né? E a gente chegou a um ponto em que o mercado trouxe uma lei que regulamentou o setor, com críticas ou não, mas o fato de ter uma lei traz segurança jurídica para qualquer atividade. Toda lei ela pode merecer críticas, mas não ter uma lei que regulamente esse setor é pior. Podem acreditar. Então, primeiro, a gente tem uma lei que regulamenta o setor. O segundo é que isso demonstra também que as outras classes, como, por exemplo, a industrial, o poder público, serviço público e de iluminação pública, ainda é um mercado a ser explorado. E, como eu disse, a gente não enxerga a perspectiva de diminuição isso nos próximos anos. Mas falar de impacto econômico e social desses projetos nas comunidades é fazer algumas perguntas para a gente, né? Qual é a relação entre geração centralizada e geração distribuída? Eu comentei um pouco isso com vocês. Eu me lembro que eu estava numa audiência na Câmara dos Deputados, há alguns anos atrás, ainda no debate, acho que alguns dos senhores se lembram daquele período que era taxar o sol, aquilo fez um barulho, e às vezes esse barulho não é tão bom também, né? Eu sei que a gente se empolga, mas foi bem naquela época. E eu me lembro que qualquer palavra que a gente fosse fazer sobre geração de energia fotovoltaica, a primeira coisa que se fazia era dizer, gente, pausa, e entender que só existia naquela época uma coisa em comum entre geração centralizada fotovoltaica e geração distribuída, era o painel solar, porque fora isso, são mercados totalmente diferentes, são formas de contratação totalmente diferentes e o modelo regulatório também era totalmente diferente. Apenas o equipamento guardava similaridade. Mas hoje não é bem assim. Por quê, Darlan? Naquela época, a participação da GD na rede era muito pequena. Inclusive, um
uma das justificativas era o seguinte, eu me lembro, dizia bem assim, gente, é um mercado que ele está nascendo, ele precisa de incentivos, vamos deixar ele, e lá na frente a gente chega com uma posição que vai recair impostos, né? E por aí vai. Ok, só que qual é a situação hoje? A situação hoje é que o mercado de geração distribuída, em função de já ter 23 gigas conectados no sistema, impacta diretamente no mercado também de geração centralizada. Darlan, como assim? Os leilões de energia, eles são feitos a partir das informações das distribuidoras. A distribuidora diz, eu preciso, para atender a minha demanda, num horizonte de 3, 4, 5 anos, fazer a contratação de 1 GB, 600 MB, 2 GB e por aí vai. E cada distribuidora passa essa informação para a ANEEL para se estabelecer o leilão. Qual é a situação hoje das distribuidoras? Isso aí eu não preciso nem responder. Todo mundo que está aqui tem uma visão sobre isso. Primeiro, a perda da sua base de mercado cativo cada vez mais forte, ou seja, cada vez um número maior de pessoas saindo do mercado cativo e partindo para a sua própria produção. É o mercado de vocês, né? E qual é o impacto nisso? Está frustrando, né, a demanda das distribuidoras para a contratação de energia nos leilões dos próximos anos. E isso recai sobre muitos outros aspectos, como, por exemplo, então, qual é a minha necessidade em ampliar a minha infraestrutura de conexão e transmissão? Veja bem, eu estou vindo lá do Rio Grande do Norte. Talvez alguns dos senhores acompanhem ou não. Fazem 2 a 3 anos que é zero a margem de escoamento lá para o Rio Grande do Norte. Não há margem de escoamento. E a gente não está com perspectiva de que haja um leilão de aumento de infraestrutura para aumentar essa margem. Por quê? Porque a distribuidora não está querendo contratar. Pelo contrário, a distribuidora lá de Natal, no Rio Grande do Norte, ela está entrando também no mercado de instalação de sistemas. Então, o que eu quero dizer é que antes um debate que era separado não dá mais. E eu sei que alguns aspectos que envolvem questões regulatórias saem um pouco do espectro do pequeno integrador. Ele está ali lidando com o dia a dia. Ele não está preocupado qual vai ser o impacto da geração distribuída na contratação de um leilão de linha de transmissão ou, né, no impacto em que isso está causando na rede ou como é que isso vai impactar dentro do mercado de geração centralizada. É um universo fora, mas as associações de geração distribuída, como o representante da ABGD, o Crispim estava aqui, ele cumpre esse papel fazendo a representação de todas as empresas e de todo o setor de geração distribuída. Impactos econômicos nos municípios, impactos sociais nos municípios. E há questionamentos a serem colocados? Eu acho que sim. Vamos fazer uma pequena comparação aqui, né? Olha só, geração centralizada. Forte alocação de mão de obra na fase de construção. Na distribuída, alocação de mão de obra de forma perene, né? Ou seja, lá eu tenho uma forte contratação, um período muito curto, e depois essa contratação, esse volume de colaboradores é deslocado para outra cidade, vai embora, mas o da geração distribuída é perene. Na centralizada, é sazonal. Tem períodos em que você tem um grande número de projetos sendo instalado e tem períodos que você não tem, como aconteceu agora lá no meu Rio Grande do Norte, né? 100 projetos em construção porque não tem capacidade de conectar. Na centralizada, mercado em desenvolvimento e sem perspectiva de diminuição. Centralizada, operacional com baixa alocação de recursos humanos. É verdade, um parque eólico ou um parque solar centralizado é um número pequeno de pessoas. Na distribuída, sem redução de mão de obra para as necessidades de operação e manutenção. As empresas que os senhores trabalham propriamente têm uma equipe que tem que fazer o pós-venda, limpeza, mão de obra, bem, nas atividades que vocês necessitam para manter os seus sistemas funcionando. Na centralizada, forte apropriação de impostos sobre serviços na fase de construção. No entanto, é só na construção. Depois,
Cai muito. Na distribuída, execução e apropriação constante de impostos dos municípios. Por quê? Porque os serviços são executados dentro dos municípios. As empresas abriram seus CNPJs dentro dos municípios. Os equipamentos são comprados ou nos seus municípios ou em outras regiões do país, mas bem, é um mercado extremamente nacionalizado, com exceção do painel fotovoltaico, que é importado. Mas, centralizada, oportunidade de fornecimento de serviços no município durante a fase de construção. É verdade. Na hora que vai construir um projeto de grande porte, há realmente uma contratação massiva de mão de obra no município. No entanto, depois, isso acaba. Na distribuída, criação de CNPJs nos municípios. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto, que talvez vocês observem aqui. Uma das grandes dificuldades que a gente observa lá é conseguir identificar quantas empresas existem realmente. Por quê? Porque se a gente for pegar pelos quinais das empresas, lá você não tem um quinai específico de instalador de sistema fotovoltaico, né? Você não tem. Às vezes você era uma loja, eu já vi lojas de fornecimento de material elétrico que coloca no seu quinai instalação elétrica, construção, e ela está teoricamente apta, e contrata uma pessoa, assina ali lá com o CREA, com as entidades que precisam, com a distribuidora local, e vai lá e instala o projeto, o engenheiro, alguém responsável técnico para assinar. Mas vamos lá à pergunta. Alguém aqui se atreve a dizer a quantas empresas integradoras tem hoje aqui em Goiás? É difícil, não é? E aqui já fica uma sugestão para a Associação Brasileira de Geração Distribuída ou para as outras entidades que tratam do setor, porque isso é importante, né? Um setor ele só é forte se ele se conhece. Se ele não se conhece, está todo mundo do seu lado e a coisa vai avançando, mas vocês não conseguem organizar pautas e brigar por isso, brigar por alguma coisa. A sugestão seria trazer um identificador dentro da forma de um KNAI para que a gente conseguisse identificar realmente o que é uma empresa integradora, né? E aí, a partir daí, a gente consegue fazer o real diagnóstico dela. Porque o diagnóstico que eu trago é um diagnóstico que é falho, porque a gente não tem esses dados. Por exemplo, quantas empresas realmente tem? Esse setor contrata realmente quantas pessoas? Qual é o perfil de contratação entre homens e mulheres? Qual é a média salarial desses profissionais? E por aí vai. Então, a gente só consegue fazer o diagnóstico desse mercado na hora em que a gente consegue identificar ele. Senão, realmente fica um pouco difícil, tá? Descentralizada. Poucos polos descentralizados de operação e manutenção. Por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, a gente tem um polo, que é um município chamado João Câmara, que ele atende todo o estado do Rio Grande do Norte e Ceará. Geração distribuída, não. Cada empresa integradora em si é um polo de operação e manutenção. Ela realiza essas atividades, tá? Formação e capacitação múltiplas na geração centralizada. É verdade. Na distribuída, demanda por formação e capacitação de forma mais simples. É verdade, vocês têm vários níveis, vários perfis de colaboradores. Tem do colaborador que assina, né, a responsabilidade técnica, ao instalador, que é um técnico, até um apoio, né, um funcionário que está ali para fazer um serviço um pouco mais robusto, né? Centralizada. Pouquíssimas empresas fazem parte desse mercado centralizado. Podemos contar em 2 mãos, tá? Enquanto que na distribuída, bem, eu não consigo nem dizer nem do Rio Grande do Norte, imagine do resto do país, tá? Evidentemente que a cadeia de valor também é muito interessante. Toda a cadeia de valor de geração distribuída, ela é perfeitamente nacionalizada, com exceção da fabricação. E isso eu não consigo enxergar a curto prazo expectativa de mudança. A tecnologia para a confecção dos materiais, para a fabricação do silício, né, o corte, a montagem do painel. A montagem do painel até que é mais simples, mas a tecnologia para fazer o tarugo do silício, não. Então, infelizmente, a curtíssimo prazo, ter a cadeia integral de valor é mais difícil, mas o resto da cadeia não, né? Nós temos distribuição dos equipamentos,
a integração, instalação, consumo e depois a desinstalação. Eu sei que isso não está no horizonte de muitos dos senhores aqui. Esses projetos vão ficar em operação por muitos e muitos anos, se Deus quiser, e com muito sucesso. No entanto, vai chegar algum momento em que vai ser necessária uma desinstalação, não é verdade? Então, veja que a gente tem aqui um ciclo completo. Isso aqui são dados lá do Rio Grande do Norte, feitas pela associação, junto com o SEBRAE, mas eu acredito que ela reflita também um pouco a situação de todos os estados, tá? Primeiro, em relação ao número de empresas. Nós conseguimos estimar 500 empresas lá no estado do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte é um estado pequeno, lá do Nordeste do Brasil, né? E lá tem 500 empresas. Eu não quero nem imaginar quanto aqui em Goiás tem, ou quanto em Minas Gerais, que foi o estado que, né, historicamente fortaleceu bastante esse setor, ou São Paulo, ou o Rio Grande do Sul, quantas empresas não tem, né? E é importante que ela traz aqui um corte também muito, que eu acho que hoje traz uma força muito grande. O percentual de mulheres trabalhando nesse setor, que inclusive é maior do que a média nacional. Nesse setor, 18,4%, pelo menos os dados lá do Rio Grande do Norte, se configuram como mulheres trabalhando nesse mercado de geração distribuída, tá? E a gente estima que lá no nosso estado a gente tem mais de 10 mil colaboradores diretos, né? Fora as atividades indiretas. Isso, para um estado como o estado do Rio Grande do Norte, é extremamente significativo. E, de novo, a gente está olhando números, mas não são números. São 10 mil colaboradores que recebem salário, são 10 mil colaboradores que passaram por alguma capacitação técnica, e esse recurso, na forma de salário, ele foi gasto, sabe aonde? Local, no município, fazendo rodar ali a economia daquela localidade. Então, a gente começa a entender, e é importante que o integrador, ou então aquele que executa uma atividade, se sinta fazendo parte de um processo muito importante que está acontecendo no país, tá? Outro ponto aqui, o tipo de vínculo do colaborador. Lá, 93% é CLT. A gente passa também no país por um período em que o número de contratados por carteira assinada também caiu drasticamente e a gente viu aumentar o serviço na informal, né? Ou então na contratação de PJ. Enquanto que aqui o setor, não. Eu consigo contratar na forma de CLT, garantindo ali um mínimo de segurança e direitos trabalhistas. Isso é muito importante também. Aqui um corte em relação a empregos, né? Nós temos aqui desde até um salário mínimo 3,3%, maior que 1 e até 2 salários mínimos, 73%, maior que 2, 16,7%, maior que 3 até 4, 6,7%. Isso aqui reflete bem também o perfil dos colaboradores das empresas. Nós temos alguns colaboradores, provavelmente com a capacitação, uma formação maior, né, com a responsabilidade técnica, mas grande parte da mão de obra, da instalação, está aqui. Né? São os responsáveis ali pela instalação e execução da obra no local. Né? Salário médio dos colaboradores da área técnica de projetos. Né? Vê que entre maior, de 1 até 2 salários mínimos, de 2 a 3, 24%, de 3 a 4, 20%, só da área técnica. Ali é de marketing e gestão. E aqui o salário médio dos colaboradores da área técnica na montagem e instalação, eu tinha confundido ali, perdão, mas mantém a mesma estrutura. Entre 1 e 2 salários mínimos, realmente aqui está a grande massa de mão de obra. Regime tributário, vê a grande maioria das empresas dentro do Simples Nacional. Né? E eu acho que isso reflete também, não só lá no Rio Grande do Norte, mas reflete aqui também nos outros estados. Né? Como também a grande maioria delas classificadas como microempresas. Expectativa de vendas para os próximos anos. Né? Eu também não preciso mostrar isso para os senhores, devem acompanhar. Darlan, a gente teve uma queda agora, uma aceleração em 2022, processo de regulamentação, e em 2023 a gente teve uma queda, mas isso vai se normalizar de novo. Os projetos perderam a atratividade?
De maneira alguma. Não, Darlan, o projeto antes tinha 3 anos e meio de payback, agora ele vai para 4 anos. Olha, 4 anos e meio. Eu estou para conhecer um setor que eu consigo uma taxa de retorno com 3 anos e meio, 4 anos, 4 anos e meio. Você trabalhar com energia centralizada, os paybacks é acima de 10 anos. Tá? Então, assim, eu sei que foi muita pressão naquele momento da aprovação da lei, mas o mercado continua muito. Não existe motivo hoje para qualquer pessoa que tenha a sua conta de energia chegar e dizer, não, vou colocar o meu projeto solar. Não existe. Porque linhas de financiamento, crédito e a forma, o modelo de financiamento é extremamente atrativo. Então, não há expectativa de diminuição em relação a isso. E, gente, o meu tempo está acabando, mas só deixar um recado aqui final para vocês, tá? Sim, isso eu queria, talvez a frase mais importante da fala, tá? É o último slide. O mercado de geração distribuída, sim, ele promove uma maior socialização do mercado de produção de energia do país. Muito maior do que energia eólica, muito maior do que energia centralizada fotovoltaica, do que hidroelétrica e qualquer outra coisa. Tá? Ela consegue atrair, contratar a mão de obra muito maior do que qualquer outro setor. Número significativo de empresas. Né? De novo, esse é um trabalho que deve se recair sobre as associações. Tem que ser feito algum trabalho para que a gente consiga identificar e quantificar o número de empresas que trabalham com instalação de sistemas fotovoltaicos. Contratação de emprego, necessidade de capacitação de mão de obra, mercado perene, ou seja, esse mercado você contrata aquela equipe e ela vai ficar e vai ter uma nova contratação e assim por diante. Grande oferta de fontes de financiamento. Semana passada eu estava com o superintendente da Caixa Econômica, vamos iniciar também lá em Natal a oferta de financiamento. Setor produtivo na contramão daquela fase de desemprego que nós estávamos nos últimos anos no Brasil. Participação de praticamente todos os municípios do Brasil e uma contribuição perene na circulação de dinheiro na sociedade de maneira geral. Gente, como último slide, só dizer que o CERN agradece a oportunidade de vir aqui falar. Nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos, trabalhamos a nível setorial, fazendo articulação política e de estratégia para o setor de energia. E, de novo, agradecer a oportunidade, agradecer o tempo, agradecer ao Tiago e à FRG pelo convite. Sintam-se lisonjeados em estar participando de um setor que executa uma atividade tão importante que traz tanto impacto nas suas localidades. Muito obrigado e até uma próxima.